Boa noite a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, através da sua Comissão de Segurança Pública, com apoio do Departamento de Cultura e Eventos, realiza na noite de hoje palestra sobre o tema Prescrição Penal e Reflexos na Segurança Pública. Do meu lado direito, o expositor de hoje, Dr. Hélio Narvaez, juiz de direito titular da 8ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, graduado pela Faculdade de Direito da USP, professor da Escola Paulista da Magistratura e da Escola Judicial dos Servidores. À minha esquerda, a doutora Renata Winter, minha vice-presidente, e a doutora Cláudia, que é a secretária-geral adjunta da Comissão de Segurança Pública. Doutor Hélio, muito obrigado por ter atendido o convite da OAB, da Comissão de Segurança Pública, para realizar palestra de tema importante para a advocacia, para a sociedade, né? E é uma honra recebê-lo aqui. Quero registrar a presença também da doutora Jael, que é da Comissão de Segurança Pública, doutor Evandro Lemos, delegado de polícia, que é consultor da Comissão de Segurança Pública, que fazem parte da comissão. E o doutor Solano, delegado de polícia, que é diretor do presídio da Polícia Civil. Muito obrigado pela sua presença, doutor Solano. Então, em nome da OAB, em nome da Comissão de Segurança Pública, em nome do doutor Humberto Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos, e do doutor Marcos da Costa, presidente da Ordem, mais uma vez reitero os agradecimentos a Vossa Excelência, e a palavra é de Vossa Excelência para que possa nos agraciar com todo o conhecimento. Palavra ao senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito honrado e feliz com a presença de todos aqui. Sintam-se abraçados, né? Sempre meus amigos, companheiros, pessoas dos mais diversos ramos da minha existência, seja da parte de estudante, seja da parte da polícia, seja da parte do meu trabalho, seja da parte da minha atividade física, pessoas do convívio, pessoas que a vida me presenteou com amizade, outros que a gente pode começar esse novo ciclo a partir de então. Muito honrado e feliz. Feliz também com a presença das doutoras Renata, doutora Cláudia, né, sempre organizando isso, sob a batuta e a presidência do doutor Arles, outra pessoa que a vida me trouxe como amigo, me orienta, a gente conversa sobre questões não só de ordem jurídica, mas também pessoal, isso tudo muito importante, né? Feliz por estar nessa casa de leis, como eu disse da outra vez, não é? Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que tem, não é, no seu nome a expressão ordem, que faz a mesma alusão na bandeira do Brasil, não é? Onde nós temos ordem e progresso, do positivismo, do Augusto Comte, não é isso? Ou seja, primado por isso, né? Primado pela ordem, primado pelo respeito, por essa questão dos valores éticos, morais, sociais, legais, que devem nortear todas as nossas vidas, né? Dirigindo, assim, nossa existência para aquele caminho do bem, das coisas boas, e a gente acaba formando, dessa forma, uma sociedade muito melhor, não é? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o Joelmo, o Luiz, o pessoal todo que eu trabalho, o Sidney, a Nina, o Léo, o Rodney, tá certo? Muito feliz com todos vocês aí, né? Se eu for falar o nome de todo mundo, só vamos ficar fazendo isso e a gente não anda com o tema. O tema é um pouco árduo, um pouco complicado, né? Maurício, que a gente já escreveu mais de 2 obras juntos, né? Muito obrigado por tudo, pela presença. O tema é um pouco árduo, um pouco difícil, por conta da prescrição, ser um tema que a gente, creio eu, na faculdade, eu nem vi, não é? Me formei aqui no Largo de São Francisco, aqui do lado, e não estou colocando os professores na fogueira, nem sendo ruim pelo fato deles não estarem aqui presentes para se defenderem, mas foi isso de fato que aconteceu, ninguém nunca a abordou. E a gente ouve falar sobre isso, que é um instituto que
que trabalha com questões hipotéticas, porque não é algo que você palpa, que você toca, por exemplo, como a subtração de coisa alheia móvel, ou a morte de alguém, que envolve fenômenos fisiológicos e físicos, é algo que você faz uma conta a esmo, tendo em conta a previsão do ordenamento jurídico. Posso me levantar? Pode? Eu não gosto de falar sentado. A única coisa, eu vou aqui, aí eu vou precisar mudar. Eu creio que, aí aparecendo a imagem lá, me orienta, né? Eu vou levantar então, João Paulo, tá? É melhor desligar. Tá ok. Tá, estão me ouvindo bem? Tá a mesma coisa? Não é? Eu vou dar a volta então, tá? E acho que fica melhor, mais próximo de vocês. Aí, se for o caso, depois você joga a imagem aqui, para eu ir falando junto com o pessoal. Então, por conta dessas questões que você não palpa, que você não vê, a prescrição se transforma em algo difícil. Por que isso? Porque no direito penal do Brasil, a gente trabalha com um princípio que se chama relativa indeterminação das penas. Tudo que você pegar, qualquer delito, qualquer coisa, tem pena mínima e pena máxima. Você não tem, assim, furto, 3 anos de reclusão. Você trabalha sempre com o mínimo e máximo. Até, por exemplo, naquele artigo 28, que foi descriminalizado, que é posse de entorpecente para uso, vamos dizer, você tem uma gradação, tá certo? Que seria o quê? Uma advertência, depois uma repreensão, depois uma prestação de serviços à comunidade. O tempo inteiro você trabalha nisso com direito penal. E por você não ter uma pena absoluta, por exemplo, furto, 4 anos, um exemplo, roubo, 6 anos, uma pena absoluta, a prescrição se transforma em algo um pouco mais complicado de entender. Porque você trabalha com uma pena mínima e máxima, por exemplo, no furto, de 1 a 4 anos e multa de reclusão, e aí a gente não consegue palpar por conta de nós termos em mente casos concretos e, na verdade, você trabalha com algo que é abstrato, que é a prescrição. Não é? O Hélio, você falou, estava pior, eu entrei sabendo pelo menos um pouco, agora já não sei mais nada. Não é? Por quê? O nosso sistema penal vem baseado naquilo que eu falei até da outra vez, nas revoluções liberais dos séculos 18, 17 final e 18, Revolução Francesa, Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, Independência dos Estados Unidos, tá certo? No qual, o que aconteceu? O Estado passou a ter o monopólio das sanções penais, visando o quê? Afastar o arbítrio daquele que detinha o poder. Essa questão de tripartição de poderes, a gente tem em mente o Montesquieu e tudo mais, mas isso já vinha desde o Aristóteles. Não sei se você lembra também, da outra vez eu dei esse exemplo, mas é importante, oportuno. Naquele filme lá do Mel Gibson, Coração Valente, quando a moça é julgada ali presa, que o senhor feudal queria esposá-la antes mesmo do marido, que era o Mel Gibson, eu não lembro o nome do personagem da história que ele interpretou, o senhor da terra, ele detinha as funções de julgar, ele julgou a moça ali. Ele tinha a lei que, ele, por ser senhor, ele queria esposar antes do próprio marido, ele legislava, e ele também executava, ele deu a ordem dela ter a garganta cortada. Isso é do Aristóteles. Só houve essa divisão dessas funções mais estanques por meio do estudo do Montesquieu e mais para frente do John Locke. Tá certo? Com uma preponderância do poder legislativo, que na prática seria o ideal, porque as casas legislativas são aquelas que representam o povo. Tá certo? Na prática não é muito assim, mas o plano dogmático, isso é que seria o correto. O administrador, o executivo um pouco mais aquém, e o judiciário só ser chamado como terceiro ator, não por conta de não ser relevante, porque o judiciário só atua para o passado. E quanto menos o judiciário for chamado, melhor para todos. É sinal que a sociedade está em paz. Não é porque eu vou ganhar meu salário sem trabalhar, ao contrário, nós vivemos em paz. Você fica mais seguro, tudo mais, exatamente na pasta que os nossos representantes estão aqui sentados.
Todo mundo concorda com isso? Não é? Houve até uma questão, essa semana, eu falei na vara ontem e vou repetir agora, que quando a polícia debela um caso, não sei o quê, ótimo, parabéns, as autoridades igual Evandro, Solano, tudo mais, tem mérito para isso. Mas o ideal era que eles não fossem acionados também, porque o Estado peca quando há necessidade dessa intervenção. Quanto menos também eles forem acionados, para todos nós seria o melhor, porque nós iríamos viver em paz. E você não teria todas as questões em voga. Tudo bem? Mas trazendo por conta disso essa questão, voltando, né, para o caso concreto da relativa indeterminação, como você trabalha sempre com penas mínima e máxima para todos os delitos, surge aí uma lacuna que não fere a segurança jurídica, porque a pena está ali delineada, contudo, para esses cálculos de prescrição. Porque, de novo, o legislador se valeu de uma tabela na qual você, ora, vai usar a pena em concreto, para a grande maioria, ora a pena em abstrato. E ela é que te dá essa vazão. O ideal, novamente, sempre no mundo das ideias, para que nós aprendêssemos essa matéria de uma maneira mais fácil, era que ele fizesse uma lista, por exemplo, e colocasse a prescrição consoante o tipo de delito, como ele coloca a pena. Mas como o legislador preferiu fazer cálculos aritméticos em cima disso, e nós optamos por direito, por detestar matemática, não é assim? Eu entrei na USP, mas sabe qual foi minha nota na segunda lá fase? 0,8, eu só não zerei, não é? Mas consegui entrar. Ou seja, para nós surge aí a dificuldade. Tá ok? Então, o que você tem? Eu já coloco o slide, eu só vou me adiantar. Prescrição é um instituto lançado no rol do artigo 107 como um dos motivos que extinguem a punibilidade do agente. Por conta do quê? Por conta da passagem do tempo em face da inércia do Estado. Seja a inércia da polícia, seja a inércia do MP, seja a inércia do judiciário, seja a inércia de qualquer um dos atores ou agentes operadores do direito. É por conta disso que vem à baila a prescrição. E para te deixar mais louco ainda com isso, quando a gente estuda na faculdade, o professor de civil ou de processo civil, ele dá uma definição de ambos os institutos, ambos que eu não falei outro, que é prescrição e decadência, eles andam juntos. Só que esses dois institutos no direito penal possuem uma definição exatamente ao contrário. Sabe, assim, é igual falar, isso aqui é microfone, mas a hora que você for para a próxima sala, isso aqui é desentupidor de pia. É mais ou menos assim. Porque no direito penal, no que a gente está trabalhando, eu já coloco os slides, vai ficar mais fácil, eu leio com vocês. A prescrição é a perda do direito de punir. Quem comete uma transgressão penal estará em curso numa medida, e aí o Estado, com base naquele monopólio que acabei de trazer lá, Aristóteles, Montesquieu, John Locke, o Estado evocou para si o domínio da sanção, o Estado vai dar uma resposta para isso. Porque a pena tem esse caráter pedagógico. Qual seria? Um lado retributivo, ele retribui o mal injusto por meio de algo justo, que é a pena, tá certo? E o outro, um critério preventivo, que é retirar da sociedade aquele que delinquiu, para que ele no cárcere possa refletir e tudo mais. Prisão, na verdade, não é pena. Prisão era estágio para que houvesse o julgamento. Se você pegar toda a época da Inquisição e tudo mais, a pessoa ficava retida para que fosse julgada. E aí as penas variavam conforme o mal que a pessoa tivesse feito. Que era tortura, que era até a morte, era amputações, esse tipo de questão. A prisão era um estágio para tanto. O Tiradentes, você vê aí em todo lugar, não é? Ele entra de um jeito, ele era um alferes, né, um militar,
tinha que andar alinhado. Aí você vê aquela imagem que a gente tem até na nota de dinheiro e tudo mais, em quadros, tudo, ele está com o cabelo comprido, barba, tudo, não é isso? Isso é um pouco de fantasia também, para relembrar o que aconteceu com Jesus Cristo, tudo mais, fazer uma analogia nesse sentido, por ser um herói nacional, mas, de fato, ele estava em desalinho, porque ele ficou todo esse tempo esperando o julgamento, para depois ser o quê? Enforcado, esquartejado, ter o corpo lá salgado e as terras perdidas. Não é isso? Porque a prisão era o estágio até essas revoluções liberais. O Brasil era colônia. Tudo bem? Tá ok? Aí o que aconteceu? A prisão acabou se transformando na medida principal, porque é um descompasso com a realidade, você matar, mutilar, exilar, ou fazer com que a pessoa perdesse tudo o que possuísse, patrimonialmente dizendo. Passou a ser algo mais leve. E hoje, passados 200, 300 anos, hoje a prisão também está em questão. Você tem inúmeros livros sobre isso que colocam isso em questão, como a falência da pena de prisão e tudo mais, por conta até dessas novas correntes com as medidas despenalizadoras, como, por exemplo, a Lei 9.099, a própria Lei 11.343 das drogas, tá certo? Que você tem inúmeras medidas despenalizadoras, porque a prisão seria também hoje algo cruel, mas um nada frente àquele passado que a gente acabou de ver. Tudo bem? João, tem como colocar aí, por favor, na tela o slide? Aí eu vou acompanhando com o pessoal. Tem? Ótimo, tá? Vou mudar então, né? Vamos ver se eu... É esse lado, acho que eu estou do lado certo. É assim, né? Será que está certo? Tá, então você tem uma definição, tá lá. Segundo Heleno Cláudio Fragoso, com a prática de uma ação delituosa, está todo mundo vendo aí? Eu vou lendo junto, tá? Surge para o Estado, foi tudo que eu falei até agora, lembra, Mel Gibson, tudo mais, não mais para o senhor, para aquele que detinha o poder, mas para o Estado, ok? O quê? O direito subjetivo de imposição de pena que se expressa pela pretensão punitiva. Deu para entender? Então, o Estado tem essa pretensão de punir, ok? Apesar do direito de orientar essa prerrogativa, de ostentar essa prerrogativa, o Estado deve respeitar determinados períodos ou lapsos temporais para que seja exercido seu direito de punir. Por quê? Porque você não tem questões eternas. Há algumas exceções, tá certo? Que você pode questionar se estão certas ou não, como, por exemplo, racismo, tá certo? Que está na Constituição. Ou a questão de grupos armados contra o Estado democrático. Tudo bem? Esse eu acho que tudo bem. Não é? Porque essa questão de raça, etnia, origem, ela é grave, eu concordo. Mas com todo respeito, eu acho que por mais que houve uma ofensa nesse sentido, ou um ato, uma conduta, melhor para não ser redundante, ativa, impedindo qualquer coisa por conta de questões de raça, etnia, tudo mais, a mim me parece um pouco demais ser imprescritível. Quando você tem delitos praticados contra crianças, contra pessoas com necessidades especiais que não têm a mínima possibilidade de defesa, e você tem essas medidas prescritíveis. Mas é algo para análise e tudo mais, não precisa concordar comigo, é só para a reflexão. E você tem também essas questões de delitos de guerra, como genocídio, cuja competência seria do Tribunal Internacional Penal, como teve, sei lá, na Bósnia, tudo mais, um pouco mais recente, tá certo? Essas questões que também são imprescritíveis. Tá ok? Tem como voltar lá, por favor? Então, temos isso, e aí você tem o artigo 107, que apregou as causas de extinção da... Eu estou na frente de vocês aqui, né? Sei disso. Melhorou? Melhorou um pouco? Que são as causas de extinção da... É bom também que eu não estou enxergando, estou sem óculos.
É que eu não queria ficar na frente do Dr. Arles e tudo mais. Mas fala assim, né? Minha mãe fala, eu estou de coça, abacaxi não tem coça, como minha mãe fala. Então, não tem problema, tá? Eu estou querendo, mas eu tenho que aproximar, não tem jeito. Né? Eu estou naquela fase assim, que você pega o cardápio, o braço, daqui a pouco não dá mais, né? Então, tá lá, você tem, dentre as várias questões de extinção da punibilidade, no inciso 4º, o quê? A prescrição, tá certo? Tudo bem? Vamos prosseguir, tá? Certo, prescrição. Está aí a explicação, eu já falei, mas vale a leitura. É a perda de um direito, tá certo? No caso, a pretensão punitiva ou executória do Estado, tendo em conta o esgotamento do lapso temporal para o sancionamento. Ela não se confunde com a decadência, essa é uma grande pegada, inclusive quem for fazer concurso, tudo mais, às vezes a pessoa está estudando, vai prestar aqui a OAB porque tem essa distinção. Não se confunde com a decadência, que diz respeito ao quê? Ao direito de ação, tá certo? Muito embora essa figura também faça parte do rol do artigo 107, como causa de extinção da punibilidade. Tudo bem? E aquilo que eu já falei, aí depois volta para mim. Também não se pode confundir esses dois institutos e suas previsões penais com a definição que traz o direito civil, que cuida dessa matéria de maneira invertida, tudo bem? Isso foi objeto. Quer voltar para mim agora? Oh, João, pode voltar. O que ocorre aí? Você, no direito civil, você tem esses institutos de forma contrária, porque a prescrição, tá certo? Por exemplo, a uso capião é a prescrição aquisitiva. Você não é o dono da terra e você vai virar o senhor. Deu para perceber? Tá legal? Já a decadência é a própria perda do direito, do fundo de direito. Então, no civil, a prescrição está relacionada à ação e a decadência ao direito. Já no direito penal, é ao contrário. A prescrição é a perda do direito do Estado punir e a decadência a perda do direito de ação do querelante, de mover algo contra aquele que lhe causou mal nos crimes cuja competência seria privada. Pegou? Pô, que sacanagem, eu concordo com vocês. Isso caiu para mim numa prova, eu falei menos uma, tinha errado, porque eu pus o conceito penal numa questão que era de processo civil. É duro, né? Eu sei disso, não é? É duro, opa, não é? É assim mesmo. Podemos prosseguir, João? Põe de novo lá, por favor. Está tudo claro, pessoal, tá? Ficou clara essa distinção, que eu vou pedir para voltar para a lousa e sair, ficou? Mas é assim mesmo, tá? Pode responder desse jeito, quem for prestar para a OAB, o concurso, que essa é a razão. Eu estou errando toda vez o botãozinho aqui, vamos ver. Acertei, tá? Aí o que acontece? A prescrição, vou vir para cá porque eu não estou enxergando, irá variar se ela ocorre antes ou depois do trânsito em julgado, tá certo? Isso é bem basicão. Se ela ocorrer antes do trânsito, ela recebe o nome de PPP, prescrição da pretensão punitiva, tá certo? Se ela ocorrer depois, após o trânsito, ela recebe o nome de prescrição da pretensão executória. Tudo bem? Antes do trânsito em julgado, PPP. Depois do trânsito, PPE. Tá claro isso? Ah, Hélio, mas tudo é prescrição. Concordo. Só que vai haver consequências. Por quê? Todas as modalidades de PPP, pode deixar na lousa aí, João, sem problema. Todas as modalidades de PPP, elas trazem circunstâncias mais benéficas para aquele que realizou o delito. Já a PPE, as medidas serão benéficas com relação à execução da reprimenda. Contudo, outras esferas irão alcançar o agente. A gente vai ver logo mais, tudo bem? Ali a gente tomou cuidado de colocar o quê? Todas as modalidades de prescrição irão se valer do artigo 109. Tudo bem? Tá ok? Todas. Pode jogar para mim agora, daqui a pouco a gente volta para a tela, por favor. Todas as modalidades irão se valer do artigo 109,
que é o quê? O cálculo daquilo que você tem como prescrição. Então, por exemplo, você tem um furto, cuja pena varia de 1 a 4 anos. Você vai pegar a pena, não estou falando de qualquer medida, e vai olhar consoante essa tabela. Percebeu? Se a pena é até, por exemplo, 1 ano, ou seja, bateu 1 ano e não tem 1 hora a mais, vai prescrever em 3 anos. Foi uma mudança que teve. Se é de 1 ano e 1 dia, já vai para o inciso de cima. Prescreve em 4 anos, se ela não ultrapassar, por exemplo, o limite de 2. E assim por diante. Tá ok? Tudo bem? Aí, às vezes, você tem questões que a pessoa tem um monte de condenação. Quanto que prescreve cada uma separadamente? Está lá no alto, 20 anos. Tá ok? É assim que faz. Pô, que sacanagem, não foi eu que escrevi a lei, a gente só estuda. Tá tudo claro aí? Não entrei em nenhuma modalidade ainda. Tudo bem? Tá legal? Pois bem, então, acho que agora é a primeira. Tá? Boa. Também todas as espécies de prescrição estão sujeitas à redução pela metade se o réu for menor de 21 anos na data do fato. Então, quando ele praticou, ele era menor de 21, vai ser a metade. Ou ainda, se ele for maior de 70 na data da decisão. Se o processo demorar tudo mais, ele alcançar essa idade, está prescrito. Ficou claro isso? Ficou? Várias pessoas, assim, eu não posso falar o nome, desculpa, bem famosas, tal, foram beneficiadas por isso. Cara que constrói fórum, entendeu? Não falei o nome ainda. Pode ser o Ramos de Azevedo, construiu fórum, várias pessoas. Tá? Tudo bem? Por conta disso. Tudo bem? Ou se ele é menor de 21, também. Não é? Tá? Vale isso, inclusive, para a pena de multa. Então, aplicada a multa, você também conta na metade, dependendo dessa circunstância subjetiva da pessoa. O que faz? Primeiro se apura a pena frente ao 109, percebeu? E depois você conta na metade. É assim que faz. Por exemplo, o cara é menor de 21, praticou um furto, tá certo? Vamos dizer, ele não tem antecedentes nem nada, e a pena aplicada a ele é de 1 ano. O mínimo, 1 ano vai prescrever em 4 anos. Deu para perceber? Todavia, ele tem menos de 21. Quanto que vai ficar? 2, a metade. Percebeu? Se do recebimento da denúncia, por exemplo, até o julgamento, que eu vou falar sobre as causas que interrompem, transcorreu o lapso maior do que 2 anos, ele passou 2 anos e meio. O defensor vai dizer, antes mesmo de recorrer, eu peço que se reconheça a prescrição, porque meu assistido tem menos de 21 anos. Está prescrito. Para aquele cidadão de bem, gera uma questão, um sentimento de impunidade. Mas a pessoa não pode ficar à disposição a todo tempo. Não é? Mas e se fugir e tudo mais, tal. Aí você tem 2 situações. Uma eu vou falar no final da exposição, que é a PPE, da pretensão executória. Outra é a questão do artigo 366 do Código de Processo Penal, na qual você suspende a prescrição, mas isso também não é indefinido. Você vai suspender 2 vezes pelo máximo em abstrato, porque o cara não foi julgado. Uma vez é o tempo que o processo fica suspenso, e o outro é aquele como se fosse qualquer na qual transcorrido o tempo pela máxima, prescrito vai estar. Acontece muito? Não muito, mas até de maneira considerável. Tá ok? Tudo bem? Ainda não entrei, estou só pontuando em volta. Como está muito enfadonho, está tranquilo? Ok. Você tem como colocar de novo aí, João, por favor? Tá? Que eu sei o tema é difícil mesmo, tá? Então vamos a elas. Está na lousa aí, está na tela. O que você tem? Você vai ter 3 modalidades de PPP, que é prescrição da pretensão punitiva, uma de PPE e uma criada pela jurisprudência, que é a tal prescrição virtual. Tá certo? Tudo bem?
ou antecipada. Falo de todas elas. A primeira é a PPP, propriamente dita, tá certo? Prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita. Essa é a única, como está colocada lá, modalidade de prescrição, que leva em consideração a pena em abstrato. Tudo bem? A PPP, propriamente dita, leva em conta a pena em abstrato. Percebeu? Então, por exemplo, eu trabalhava muito no regional com furto de combustíveis. Furto não, adulteração de combustíveis. A pena mínima era 1 ano e a máxima 5 de detenção. 5 anos, se a gente voltar na tabela, eu vou voltar aqui o slide. 5 anos, se a gente voltar na tabela, vai prescrever em 12 anos. Tudo bem? Está aí na tela. Tá ok? Então, o Estado tinha 12 anos para apurar essa adulteração de combustíveis. Percebeu? Aí precisava olhar no caso concreto, se o réu tinha mais de 70 anos, como já aconteceu, ou menor de 21, contaria na metade. Prescreveria em 6 anos. Percebeu? É assim. Caso contrário, em 12 anos. Ou seja, a duração de toda essa apuração e tudo mais tem esse limite. Você pega a pena máxima, nessa modalidade, 5 anos, olha a tabela do 109. É assim que é feita a conta. Mas calma que eu vou falar mais dela, só estou fazendo uma conta matemática com vocês, tudo bem? Estou voltando para o slide que é o dela. Então está lá. Ela é a única modalidade de prescrição que leva em consideração a pena em abstrato, ou seja, será observada a pena, olha lá, máxima em abstrato. Tudo bem? Ao delito. Todas as demais modalidades se valem da pena em concreto, aquela que foi imposta na sentença ou no acórdão. Tudo bem? Ficou claro? Essa é a única que é o legislador que dá a pedra de toque. Ele prevê a pena e o próprio artigo 109 diz o que ocorre. Tá ok? É a única. As demais, sempre caso concreto. Tá ok? É a única. O que mais está lá na exposição? Tá? A PPP, propriamente dita, traduz a perda do direito de punir em função do tempo. A sentença que reconhece essa modalidade de prescrição não gera efeitos criminais, ou seja, reincidência, nome no rol dos culpados. Tudo bem? Então, a pessoa que é alcançada pela PPP, aquele camarada que vendia gasolina adulterada, que conseguiu prorrogar a investigação ou o processo, ele não era encontrado, ou o Estado teve o desleixo também no acompanhamento, se ele conseguir ficar 12 anos fora, vai ocorrer o quê? Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Não há qualquer efeito penal. Ele é ficha limpa, não gera reincidência, nome no rol dos culpados. Ah, mas no inquérito ele confessou, que ele até mostrou onde guardava gasolina adulterada, tem ele até na foto no laudo. Paciência. Não gera nenhum efeito penal. Tudo bem? É ficha limpa. Tá ok? Tudo bem? Outro dia a gente estava até discutindo lá na vara sobre a questão do indulto, se tinha ou não efeito como reconhecimento da prescrição. E no indulto, a maioria dos julgados, inclusive de STJ, era no sentido da manutenção desses efeitos. O cara foi condenado e é indultado. Remanescem os efeitos para a reincidência? Julgados. Sim, permanece. Prescrição propriamente dita? Não. 0 bala. Tá ok? E mais, tem mais informações. Tá certo? Nome no rol. Isso. Agora você me ajudou. Não é? E não há também efeitos civis. Tá certo? Como guarda, alimentos. Então, por exemplo, ele agrediu a esposa, sei lá, é uma lei Maria da Penha. Tudo bem? Se ocorre prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, é como se não existisse nada. Ô Hélio, mas e se a mulher entrar com uma ação civil por isso?
aí tudo bem. É outra seara. É que aqui, lembra, você tem um processo crime. E eu não estou defendendo o pessoal do crime, mas o crime, até pelas circunstâncias, ele corre muito mais rápido. Se ele é condenado no crime, a sentença é título para execução no cível. Não é isso? Você não discute mais o an debetur. Tá certo? O azinho não pode falar do debeatur, é sem o a, é debetur. Tá certo? Você só vai discutir no cível o quê? O quantum debetur. Qual o valor da indenização? Ela está pedindo 10 mil, o juiz pode falar, não, dou 5. Percebeu? Aí os dois recorrem, que um não queria pagar nada, o outro queria receber 10. É assim. Aí o tribunal decide. Mas ela não vai valer para isso. Vai ter que entrar com ação no cível para tanto. Tá difícil ou tá fácil? Tá tranquilo? Tá? Obrigado. Tá? Ficou claro? Ficou? Tranquilo? Posso mudar o slide? Perfeito. Mudou. Tá? Então, essa prescrição, nós vamos entrar na próxima, essa prescrição, PPP propriamente dita, não gera efeitos. É a única que tem como norte a pena máxima em abstrato. Tudo bem? Ok? Porque houve uma inércia, alguma coisa. Eu não quero entrar em questão. Ah, foi no inquérito, foi no processo, eu já vou falar quando eu trouxer as novidades de uma lei de 2010 que modificou bastante isso e causou um monte de polêmica. Tá ok? Tudo bem? A segunda modalidade está ali na lousa. Prescrição da pretensão superveniente ou intercorrente. Ela também é modalidade de PPP. Ou seja, não vai haver efeitos civis nem criminais. Tudo bem? Por que ela recebe esse nome, superveniente ou intercorrente? Você não fala superveniência de doença mental, é algo que não existia e, de repente, a pessoa tem uma patologia de ordem mental. Deu para perceber? Ela surge na frente. Deu para perceber? E o outro nome, por que intercorrente? Porque ela corre junto com o recurso das partes. Percebeu? Ela vai da sentença até o acórdão. O que acontece? Fazendo a meia-culpa. Quer jogar para mim? Depois a gente volta para cá para eu discutir com eles. Tá? O que acontece? Os tribunais estão com muitas questões. E eles dão preferência para as matérias de ordem ligadas a presos, questões mais relevantes, não é? É muito comum em varas, por exemplo, que tem crimes de menor potencial ofensivo, que haja uma orientação para a parte envolvida não fazer transação ou suspensão condicional. Porque a pena é baixa e num tribunal ou num colégio recursal, às vezes um pouco cheio de recursos para serem julgados, a tendência é que se a pessoa pegar uma pena mínima, algo assim, haja o quê? Prescrição. Sendo a prescrição modalidade de PPP, ele vai ficar o quê? 0 quilômetro. É melhor do que ele aceitar uma das medidas despenalizadoras, que não importa em confissão, não importa condenação, todavia ele gastou uma munição, gastou uma ficha, que durante 5 anos ele não vai poder se beneficiar dessas medidas despenalizadoras, que o ideal seria o quê? A prescrição. Percebeu? Porque o Brasil tem muito litígio, nós somos muito beligerantes. Veja a quantidade de questões agora na eleição. Não é isso? Parecia que estava concorrendo a Mancha Verde contra a Gaviões. Não é isso? A Independente contra Leões da Fabulosa ou a Força... Está aparecendo isso. Que bastava as pessoas trazerem propostas. Não é assim? Não é? Teve vídeo de tudo quanto é jeito, todo mundo recebeu. Não é assim?
ele não, ele sim, e tal, vídeo pornô, não sei o que, teve de tudo aí. Não é isso? Não é? Aqueles programas da tarde lá que passam em todos os canais, ficaram com inveja da parte eleitoral, não é isso? Do DNA lá, não sei o que, tiveram vergonha, porque apanharam feio de quanta baixaria que houve. Porque o país tem essa questão beligerante. Então, como há muitas ações, como há inúmeros recursos, a tendência é, se isso é monitorado e está demorou um pouco, na delegacia demorou tudo tanto, na vara demorou tudo tanto para processar o recurso, a hora que sobrevier um acórdão, que haja prescrição. Por isso, essa modalidade. Superveniente lá na frente ou intercorrente. Corre junto com o recurso das partes. Daí esse nome. Deu para entender? Tranquilo? Põe para mim, João, por favor, para a gente discutir aqui. Tá? Então tá lá. Essa modalidade de PPP, tá certo? Também é modalidade de PPP, e, portanto, não ocorrem efeitos penais ou civis. Tá certo? O cara é 0 quilômetro, e na questão civil, não adianta entrar com uma ação civil ex delito, porque é 0 bala. Vai ter que entrar com uma ação para tanto. Não é título para execução. Tá bom? Vamos mais, tá? Ela está prevista no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. E ela recebe esse nome superveniente, não é? Porque ela é contada para frente, ou seja, da sentença condenatória recorrível até o trânsito em julgado para a defesa. Então a parte recorre, ok? É nesse ínterim do recurso que é contada a prescrição. Ah, mas ele vai se arriscar, não sei o quê. Se a matéria for pouco relevante, sim, não tem repercussão, não tem nada. Eles vão colocando medidas, casos de pessoas com prisão, ou que há mais cobrança da sociedade, e aquele caso secundário, periférico, não no sentido geográfico, periférico do direito, algo menor, vai ficando, corre o risco de prescrever. Tá bom? Tudo bem? Para frente, tá certo? Ou seja, da sentença condenatória recorrível até o trânsito em julgado para a defesa. Já o nome intercorrente, já falei, surgiu porque essa prescrição corre junto ao recurso das partes, até o trânsito em julgado. Ela tem por base a pena em concreto aplicada ao réu, e com o recurso será observado o lapso temporal entre a sentença recorrível e o acórdão que a confirma. Se nesse período transcorrer lapso previsto no 109, já mencionado, com base na pena em concreto, haverá prescrição. E embaixo está o artigo comentando isso. Quer voltar para a minha imagem, por favor? Então, o que acontece? Eu vou falando, depois entra a imagem. A pessoa é condenada num furto, tudo bem? A pena mínima, tá certo? 1 ano, tudo bem? Você vai lá e quanto prescreve? 4 anos, tá certo? Tudo bem? Porque até 1 ano, 3 anos. 1 ano vai para 4. Ele é condenado no mínimo. Só que ele é menor de 21. Deu para perceber? 2 anos. E o advogado está lá, tudo bem. Não é isso? Às vezes marca o julgamento, um adiamento, qualquer coisa assim, recesso, tudo mais. Quando vai chegar o julgamento, o patrono faz até a sustentação oral, fala, ó, tudo bem, tá certo, ele é confesso e tudo mais, todavia, ele é menor de 21, está prescrito. Faz 2 anos e meio que está aqui para julgar, já era. O relator fala, caracas, perdi a tarde inteira fazendo esse voto para nada. Resolvia numa única linha. Não é assim? Isso é prescrição intercorrente ou superveniente. Deu para perceber? Tudo bem? No período da decisão até o acórdão que a confirma. Tá claro isso, pessoal? Tá ou não? Pode falar, Ana.
Pode. Olha a pergunta da Ana, minha amiga. O que é? Se ela pode ser reconhecida de ofício. Pode, porque prescrição é matéria de ordem pública. Tem até o dever. Aliás, eu vou falar no final, por isso que várias varas judiciais reconhecem a prescrição antecipada. Porque sabe que não vai dar em nada. Então, de ofício fala, eu vou reconhecer. Percebeu? Porque eu vou movimentar, vou chamar os policiais para ser ouvido, vou chamar a vítima, ouço todo mundo, interrogatório, debates, escolta, tudo mais, e o cara está absolvido. Para quê? Olha a movimentação. Eu já falei aqui da outra vez, eu não sou nem condenador, nem, por exemplo, libero geral, solta, tudo mais. Eu sou bem ali, o pessoal que trabalha comigo sabe disso. Bem ali, eles sabem tudo o que eu vou fazer. Bem no meio, bem no meião mesmo. Não é? Então eu já sei ali, só que não vai dar nada. Nem sendo liberal, tampouco condenador, já sabe que não vai dar em nada, está prescrito. Para que tudo isso? Percebeu? Não é para quê? Aquela coisa de réu primário que entrou no mercado na semana da Páscoa, não tinha 1 centavo para comprar um ovo lá para o filho, sabe assim? Aí pegou 1, não pegou 10, não pegou 4, pegou 1. Não tem um antecedente. Esse ano tivemos um monte por causa dessa crise, dessa briga de novo, da questão política e tudo mais. Inúmero. O cara falou, não tenho, meu filho tem direito também. E acho que até tem. Eu acho que não justifica, mas explica. Tudo bem? O que aconteceu? O cara não tem um antecedente. A hora que der a pena em concreto, com o volume que existe, o que vai acontecer? Superveniente ou intercorrente, eu não tenho dúvida disso daí. Né? Pois não. Esse prazo ele é contado da sentença ou da publicação da sentença? O ato só é válido a partir da publicação. Porque se ninguém sabe, sem a publicação não tem como. E também da publicação do acordo. A hora que vai ter a sessão, pode erguer o braço lá e falar, está prescrito. Nem perde seu tempo. Faz a conta, e é mesmo, vou mudar o voto e declara. É assim. Estou brincando, estou exagerando. Na verdade, o que o advogado entra com embargos de declaração? Pode dizer, confirmou, mas está prescrito. Não levou em conta disso, pimba, já era. Entendeu? Ele sai 0 quilômetro. Tá ok? Qual é o seu nome? Desculpa? Jael. Foi o que o doutor Arles anunciou, né? Mas podia ter sentado aqui também, não é? Obrigado. Fica tudo claro, pessoal? Ficou? Tudo bem? Aí o que aconteceu? Põe de novo aí, João, por favor. Essa está clara, né? Aí você tem o artigo 110 com a previsão. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação e depois de improvido recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Isso é a alusão que eu vou falar agora. Eu vou mudar o slide, tá certo? Tá? Mudou. Agora é assim. Houve uma mudança legislativa provocada por essa lei 12.234 de 2010. Eu vou adiantar bastante coisa. Quer jogar a imagem para mim? Depois eu volto para cá. Houve uma mudança legislativa grande em apenas 4 ou 5 artigos que essa lei proporcionou, mas que gerou uma celeuma, tamanha, que não deveria ter sido editada essa lei. Podia ter sido editada só para mudar o último inciso do 109, mudando a prescrição de 2 para 3 anos, estava ótimo. Porque o que aconteceu? Até essa lei 12.234, você tinha, no artigo 110, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, que acabamos de ver, e no parágrafo a prescrição retroativa, aquela que é contada para trás. Tá certo? Consoante os marcos de interrupção da prescrição. Então, não para frente da decisão para o acórdão, mas para trás da sentença para o recebimento da denúncia,
do recebimento da denúncia para a data do fato. Essa lei tirou, aparentemente, essa previsão. O parágrafo não existe mais, dando a falsa impressão que a prescrição retroativa não mais existe. E isso é um erro. Ela existe, ela continua. E em 4 ou 5 linhas, essa lei trouxe, desculpa adjetivar, verdadeira excrescência jurídica. Os caras não erraram mais por falta de espaço. E assim, são umas coisas que eu não me conformo. Que isso passa por comissão, sabe? Isso vai para plenário, e o negócio é feito de um jeito que ninguém lê nada, porque não é possível. Eles quiseram acabar, a ideia inicial foi boa, com inúmeras prescrições, a ideia foi essa, com relação a crimes de menor potencial ofensivo, para dar uma resposta para a sociedade, mudando o inciso do 109. Contudo, eles quiseram mexer em coisa que está errado, e acabou fazendo um tremendo salseiro, um balaio de gato. A prescrição retroativa não acabou, ela está lá. Só que ela trouxe algumas impropriedades. Como é contada para trás? Então, da data da sentença até a data, vou falar o termo que está lá, da denúncia. Já começa o erro aí. Tudo bem? Ela é contada desse jeito, para trás. Se no período da apuração na vara, com base na pena em concreto aplicada, vamos dizer uma vara meio estourada, o juiz meio braço curto, tudo mais. Aí condena, por exemplo, no furto, condenou lá o rapaz, 1 ano, no mínimo. Tudo bem? Vai prescrever no 4. Só que ele é menor de 21, 2. E esse processo que a vara que não anda nada, demorou uns 3 anos e meio para apurar o que aconteceu com ele, prescrição. Qual prescrição? Retroativa, da data da publicação da sentença para a data do recebimento da denúncia. Calma, que eu já vou explicar esse recebimento. Tudo bem? Tá? Muito embora eu não concordar muito com isso. Mas vamos nessa visão. Se nesse período do recebimento para a sentença transcorreu o lapso, está prescrito o fato. Como que chama? Prescrição retroativa. O juiz na sentença, tudo bem? Tá? Ele não é recomendável, mesmo sendo matéria de ordem pública. Mas qualquer um lá, o MP, o defensor, o advogado, pode falar. Espera às vezes publicar em base de declaração. O senhor aplicou, está prescrito. Mas nada impede, por ser de ordem pública, colocar na fundamentação, trata-se de réu primário, sem antecedentes, crime sem repercussão, com personalidade boa, papapá, não teve nada, nenhuma consequência do delito que não seja subtração, então eu não posso valorar sob pena de bis in idem, não tem como a pena ser no mínimo. E mais, trata-se de réu menor de 21, confesso, com atenuante, que não vai calcular por causa da súmula 231, que impede que na segunda fase você vá abaixo do mínimo, só pode ir na terceira, mas menor de 21, cujo cálculo da prescrição vai ser na metade. Reconheço a prescrição, não tenho o que fazer. Tudo bem? Matéria de ordem pública, sem problema algum. Não é salutar, mas não há impedimento. Porque você está sendo o revisor do seu próprio julgado, sem provocação. Mas não tem problema. Né? A autoridade policial não pode, no relatório, falar, trata-se de fato atípico, que teve o inquérito, mas é atípico, é ilícito civil, não tem o que fazer, coloca lá. Trata-se de fato prescrito, tem o dever, porque é norma de ordem pública. Né? Isso está prescrito. Né? Isso vai um cara lá, bate em qualquer das delegacias especializadas que vocês trabalham. Ó, eu matei um cara em agosto de 75. Você fala, valeu, você é o cara, hein? É aquele, ó, você é o Brad Pitt, fez aquela Agarre-me se puderes lá. Não, como não é Brad Pitt, é o outro, Leonardo DiCaprio, que queria sempre ganhar, acho que agora ganhou um Oscar, né? Ganhou, não ganhou? Agora ganhou. Né? Você é o Leonardo DiCaprio, você conseguiu. Não dá para fazer nada, vai poder fazer? Está prescrito. Não é? É mais ou menos isso, é de ordem pública. Então, essa lei
Eu vou falar do que é prescrição retroativa e vou trazer inúmeras coisas erradas em 3 linhas. Não tinha mais espaço para errar mais. Não tinha mais. Você põe aí para mim, João, por favor? Por favor, volta lá. Então tá lá. Retroativa. Ela é contada para trás. Estou na frente? Não, né? Sai. Para trás. Daí o nome, prescrição retroativa. De novo, por ser modalidade de PPP, não há efeitos civis ou criminais. Fechou? Vai entrar com a indenizatória, tem que entrar no cível. A sentença não vale de título para nada. Ok? Tudo bem? E a mesma coisa, não vai ter rol dos culpados, não vai ter reincidência, 0 bala. Ela estava prevista, passado, no parágrafo 2º do artigo 110. Mas esse parágrafo foi revogado. Acho que essa é a pior lei que já fizeram, eu nunca vi pior. Pode pegar, ela tem uns 5 artigos, tudo errado. Tá? Pela lei 12.234 de 2010. Dando a impressão que essa modalidade foi extinta, o que não é verdade. Tudo bem? Já vou fazer as críticas pontuais com relação, mas vamos ao que ela diz. Essa modalidade é contada para trás, valendo-se o operador do direito das causas de interrupção da prescrição previstas no 117. Lembra? Recebimento da denúncia, sentença, tudo bem? Sentença de pronúncia, lembra tudo isso? Tá? Que está lá no 117. Ah, está lá embaixo, eu estou falando, já está escrito, ó, pela pronúncia, tudo mais. 117. Se nesses períodos, com base na pena em concreto aplicada, então eu estou lá na vara, aplicando a pena de 1 ano nesse furto para um menor de 21. Tiver transcorrido o prazo do 109, já mencionado, o fato estará prescrito. É assim que faz. Essa que é a retroativa. Só do que é retroativa, alguma questão? Está tudo claro? Então você tem a PPP propriamente dita, que é a máxima em abstrato. Tudo bem? A única. Você tem a PPP intercorrente ou superveniente. Recurso das partes, ela corre junto da sentença ao acórdão. Já tem a pena em concreto. Retroativa também tem a pena em concreto. Contudo, é contada para trás da sentença a recebimento da denúncia ou qualquer dos incisos do 117, que são marcos interruptivos da prescrição. Tá ok? Tudo bem? Posso virar o slide? Agora que vai começar. Tá? Observação. Já falei, mas quero ver com vocês. A Lei 12.234 trouxe consideráveis mudanças no texto da prescrição. A primeira delas foi no 109, inciso 6, a gente já falou. Lembra? Mudou de 2 para 3. Do CP já mencionado, em que, para penas inferiores a 1 ano, o lapso prescricional passou de 2 para 3 anos. Tudo bem? Com essa mudança diz respeito a direito material, não é pena, direito material, ok? Ela só tem aplicação para fatos após 5 de maio de 2010. Tudo que for anterior prescreve em 2 anos. Tá ok? Nessa pena limite de 1 ano. Tudo bem? Tá tranquilo? Ótimo. Uma outra mudança diz respeito à prescrição retroativa. Eu saí da retroativa, fui na regra geral do 109 para trazer o que essa lei 12.234 apontou. E agora a outra mudança. Diz respeito à prescrição retroativa. Porque essa lei revogou o parágrafo 2º do artigo 110. Tá certo? Tirou, dando a impressão inicial de que a prescrição retroativa teria sido extinta. Todavia, essa mesma lei modificou o parágrafo 1º do 110, que só tinha superveniente no primeiro. Tudo bem? Antes da mudança, no primeiro era superveniente, no segundo, retroativa. O que essa lei fez? Colocou tudo no primeiro. Está lá. Tá?
Todavia, essa mesma lei modificou o texto do parágrafo 1º do artigo 110, já mencionado, incluindo nesse parágrafo 1º, que tratava exclusivamente da prescrição intercorrente, para cuidar também da prescrição retroativa. Ele botou as duas num só. Já é o maior rolo prescrição, que a gente sai da faculdade sem saber nada disso, primeiro porque não dão. Aí o que aconteceu? Pioraram ainda mais. Ele botou as duas coisas juntas, uma para frente e a outra para trás, no mesmo parágrafo. Sendo que parágrafo você pode escrever trocentos, não vai mudar nada, não muda o artigo. Tá ok? Tudo bem? Vamos lá. Essa mudança do legislador trouxe duas impropriedades. Quais seriam? Vamos lá. Ela afirma, na parte final, eu volto se quiser ao slide, do atual parágrafo 1º, do 110, já mencionado, que, em hipótese alguma, o termo inicial da prescrição terá data anterior ao da denúncia ou queixa. Ele não falou recebimento. Ele falou, nessa modalidade, não vai haver contagem, de jeito nenhum, em data anterior à denúncia ou queixa. Se liga, denúncia é ato do MP, queixa é ato da parte. No recebimento é que vai haver relação triangular. Mas a interpretação tem que ser teleológica. Calma, a gente está tratando de direito penal, na qual a interpretação tem que ser literal. E mais, se a gente pegar a redação antiga, está lá, recebimento. Ele mudou e tirou. Para pensar, uma vara meio devagar, estourada, faltando funcionário e tal, o promotor faz a denúncia, sei lá, no dia 10 de maio, esquece, réu solto. Vamos lá que prescreve, réu solto. E o juiz recebe lá em 25 de junho. Todo esse período será desconsiderado. Quem perde? O réu. E eu não sou defensoria, nada, mas eu gosto das coisas corretas. Saúde, doutor Reis. O réu não pode pagar por erro do legislador. Porque recebimento é ato do juízo. Denúncia é ato do MP, ou da parte, no caso de ser querelante. E você fica a ver navios. Ficou claro isso? Ficou? Gera insegurança jurídica. Porque você trabalha com vara boa, tudo, está aqui minha diretora, que não me deixa mentir, ela acha que não é boa, mas eu reputo o trabalho dela excelente. A gente trabalha com 2, 3 dias disso daí. É verdade isso. Mas tem lugar que trabalha com 2, 3 meses. E não é demérito, falta funcionário, falta gente capacitada, falta estrutura. Você vai ver, vai chegar ao final do ano, você digita lá no processo digital, fica o negócio girando lá. Não é assim, pessoal, que trabalha? E fica girando, e gira, parece o roda Jequiti, sabe? Só falta entrar a Patrícia Bravanel lá. E aí, que minuto vai? É assim. Não é verdade? Não é, colega? Não é? Fica no roda Jequiti lá e não decide. E aí, e tal. Foi assim. Quem paga por isso? O réu não pode pagar. Porque eu não gosto de coisa errada. Qualquer que seja a posição. O juiz, o MP, a autoridade policial, a advocacia, a defensoria, arca cada qual com seu ato. E não é ato do réu essa falha. Só isso, ele paga por aquilo que ele fez. É roubo 4 a 10 e multa. Reclusão. Acabou, é só isso.
não tem que ser esculachado na imprensa, não tem que, sabe, passar no meio de todo mundo lá para ser xingado. Não está na pena dele isso daí. Ele responde por 4-10 e acabou, se for roubo e ponto final. Acho que todo mundo concorda, não é isso? Volta, por favor, João. Tá? Fala, Solano, desculpa. Então, quando eu estudei isso, você não tinha posição. Isso foi subindo, de 2010, isso já chegou no STJ. Aí a razão é que deve ser o recebimento, por conta da redação do 117 não ter sido modificada. Eu respeito, eu sou obrigado a seguir, mas eu discordo. Ou como diz lá no meu prédio, lá que tem assembleia, um cara sempre ergue o braço e fala, eu desconcordo. Aí eu não sei se ele concorda ou se ele discorda. Não é? Tudo bem? Mas eu discordo. Porque, por isso, por essas falhas, é que está havendo grande protagonismo do judiciário. Que, na verdade, tem que ser o último a ser chamado. Não o primeiro para tudo. Não é o judiciário que tem que decidir inúmeras questões como agora. Não é, isso é trabalho de lei. Essas questões, com todo respeito, questões de ordem religiosa e tudo mais, mas assim, do aborto, isso não é do judiciário, isso é do legislativo. Mas o que acontece? Por conta de eleição e tudo mais, o que o pessoal faz? Deixa eles se queimarem lá. Percebeu? É isso. E não decide. Essas questões de protagonismo, o judiciário está legislando. E quando tem que ter protagonismo, não o tem. Não é? Por exemplo, que voltou à baila agora a questão do Batiste lá. Não estou aqui, PT, Bolsonaro, lá o que é, PS, alguma coisa, Dória, Santos, nada, esqueça isso. Entendeu? Emael, não é nada de esquece, Aerotrem, esquece esses caras aí. Não é essa a questão. A questão é jurídica. Quem tem que resolver isso é legislativo, não é judiciário. Não é verdade? Eu escutei um aqui. Não sei se é concordância ou é outra questão. Não é? Não é o judiciário. O judiciário é o último. Aí, a partir do momento que sai uma lei sobre essa questão do aborto, dessa regulamentação, é que o judiciário tem que falar, não antes, como está acontecendo. Que nessa outra questão agora sobre medida política dentro de centro de ensino. Isso tem que ter lei para isso, se pode, se não pode. Ah, não pode? Se não pode, o judiciário não tem que falar. Na minha questão. Está havendo descumprimento da lei? Invoca a lei, aí leva para o judiciário. Respeitosamente. Mas está tendo um protagonismo por conta. Voltando, por que eu falei? Dei uma volta, falei de Aerotrem, tudo mais, para falar o quê? Do Batiste agora. Quando é para falar, não fala. O STF julgou a extradição do César e Batiste. Você não precisa concordar nem discordar. Julgou. Por maioria, foi julgada procedente a extradição. Tudo bem? Aí, na ausência de protagonismo, porque está na Constituição, julgou, compete ao STF, o que tem que fazer o Executivo? Cumpra-se. Você percebe? É assim, tem que cumprir o que foi decidido, teria que entregar. Aí deixar a cargo do presidente para ver se ele cumpre ou não. Não tem sentido. Aí o Lula falou, não vou cumprir, fica aí. É igual você, o juiz lá, eu dou a decisão, então espeça-se alvará de soltura. Cá lá no CDP de Pinheiros, mas eu coloco assim, mas o diretor do presídio do CDP de Pinheiros solta se entender conveniente. Eu deleguei a minha função. De fato isso. Nisso é que teria que ter protagonismo. Não nessas questões que falta legislação. Aqui, como a gente pontuou, é a mesma coisa. Não pode ficar no colo do réu essa questão data da denúncia.
Se os caras ganham um salário, um bom salário, com um monte de assessor, para fazer medida legislativa, que é colocar data do recebimento. Mas como o Solano bem trouxe, como que ficou? Como é de 2010, já chegou no STJ. O STJ disse, tem que se interpretar consoante o 117, que é recebimento. Eu respeito, mas eu não concordo. Porque o prejudicado é o polo fraco, que não tem estrutura para modificar a lei. E recai no colo dele uma falha do legislador. Ele também não pode mexer na distribuição do processo, porque a Karina Vara é mais rapidinho. Então, e tem mais isso ainda, não tem nem como mexer também na distribuição. Não é fato? Então, não tem saída. Eu respeito, mas discordo. Na verdade, a denúncia interrompe o recebimento, né? Entendeu? Aí você começa a contar de novo. Mas essa é a outra questão que está aí, que eu já vou falar. Tá ok? Tem também. Mas aí só suspende. Não é? Ela vai da onde ela estava sendo contada. Aqui zera. Zera, começa a correr de novo. Pode continuar? Pode. Tem como colocar aí, João, por favor? Tá? Então, tá lá, né? Com isso, o legislador trouxe uma razão matemática para uma ciência que é humana, em prejuízo do acusado, porque com essa frase ela esgota todos os casos. Como que ele colocou? Que em nenhuma hipótese, está lá, em hipótese alguma, o termo inicial da prescrição terá data anterior ao da denúncia ou queixa. Ou seja, dá a falsa ideia que a investigação ou o inquérito são imprescritíveis. Dessa falsa ideia. Essa razão matemática é outro erro gravíssimo. Porque não tem como suplantar, por exemplo, se tem greve, se o distrito, por exemplo, pega fogo, se está acontecendo alguma questão de ordem nacional, em hipótese alguma, corre prescrição. Isso é muito ruim, porque a prescrição vale para tudo e para todos. Mostra que o Estado está falido, já que ele avocou para si o monopólio de sancionar. Percebeu? Então deveria também correr na época do inquérito, para a autoridade se movimentar. Você percebe? Esse é o critério. Todos. Não tem estrutura, por isso vamos postular estrutura melhor. Mas jogou de novo para o acusado o ônus da investigação. Porque antes, você contava para trás, por exemplo, inclusive da data do fato à data do recebimento da denúncia. Se a investigação demorasse, prescrito estava com base na pena em concreto aplicado. Mas com essa redação, acabou. A autoridade policial tem o quê? O máximo em abstrato para fazer a investigação. É assim. É essa mudança. Tudo bem? Ficou claro? Ficou? Ótimo. Percebe-se também, no ponto de baixo, não é? Que não há mais prescrição retroativa na fase de investigação, ou fase pré-processual, é o que eu acabei de dizer. Isso não significa que a investigação é imprescritível. Na verdade, nessa fase será aplicada a modalidade de PPP propriamente dita, é a primeira, ou abstrata, ou seja, o máximo da pena em abstrato. Ficou claro? Então, na fase inquisitiva ou inquisitorial, com português melhor, tá certo? O que vale para a autoridade policial, o máximo da pena em abstrato. Percebeu? Vai na primeira. A retroativa tem essas duas facetas, não é? Você usa aqui como PPP propriamente dita. Você só vai ter retroativa com pena em concreto quando? Da sentença até o recebimento da denúncia, não obstante a derrapada que ele deu ao colocar apenas
denúncia ou queixa, não recebimento da denúncia ou queixa. Tá ok? Tudo bem? Pode continuar? Pode? Observação. Acho que eu voltei para trás, né? Acho que eu coloquei de cabeça para baixo o negócio. Assim que é para cima, né? Estava de cabeça para baixo, desculpa. Tá? Então tá aí, né? Aqui. Beleza. Aí o que você tem? Que eu já falei, só para pontuar com vocês. Analisando essa redação, se percebe outro equívoco. A lei tem 5 artigos, pessoal. Tudo errado. Porque o legislador mencionou data anterior à denúncia ou queixa. Ele não escreveu data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Tá? E como a gente já falou, data da denúncia é uma coisa e do recebimento é outra coisa. Completamente diferente. Tá certo? A diferença entre os períodos pode ser de 2 ou 3 dias. Tá certo? Como minha diretora bem faz lá. Mas se o juiz rejeitar a denúncia, uma coisa que a gente não conversou e eu não trouxe também, e se rejeitar, como que fica valendo? Porque ele ofereceu e não houve recebimento. Aí ele cai numa vara estourada, na qual o juiz rejeita. E cai, por exemplo, o recurso do MP numa Câmara, também que está mais assoberbada, e eles também demoram muito. Todo esse período será o quê? Desconsiderado? Pela redação, pela interpretação literal, deu para perceber? Mas pela interpretação sistemática, é completamente diferente. Pela literal, se é data da denúncia, o réu teria que se beneficiar. Porque não houve recebimento. Não é fato? O erro é grave, só que passou batido. Pode ser quando o tribunal, porque se o juiz não recebe, o tribunal não manda receber, ele recebe. Mas quando chega lá, já está prescrito. Percebeu? Com base nesse lapso. Só que, consoante a interpretação sistemática, seria recebimento, não denúncia, em prejuízo do réu. Pelo literal, ele estaria bem na foto. Porque é a data da denúncia, já está contando, estou legal. Percebeu? O legislador errou. Olha a lei, 5 artigos, pessoal, contando o revogam-se as disposições em contrários. Ficou claro isso? Ficou? Então tem mais. Rejeitar a denúncia, o MP demorar, por exemplo, e o recurso do MP demorar para ser julgado, esse prazo não deve ser contado em favor do réu. Foi o que aconteceu. Tá certo? Até com ponto de interrogação. Essa redação traz essa dúvida, porque o direito penal, que é direito material, não pode interpretar a lei que contém lacunas em prejuízo do réu. É o que a gente está discutindo desde o começo. Sob pena de ferir o artigo 1º do CP e o artigo 5º 39 da Constituição, onde ambos consagram o princípio da taxatividade, dentre outros vários. Está lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não é isso? No 39, lá, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Está usando de interpretação sistemática ou teleológica para prejudicar. Eu não estou aqui defendendo acusado, eu não sou aquelas coisas, solta... Não, eu sou bem centrado, juro. Mas eu não gosto desse tipo de coisa. E a regra do jogo tem que ser para todo mundo. O legislador errou, mude a lei. Não coloca no colo do acusado. É isso. Pode continuar? Pode? Tá? Pois não, fala aí. O recebimento? Não, ele vai no processo digital, tudo consta, aparece lá. Denúncia, é um dos itens, inclusive, destacado. Ele vem até com uma letra maior do que outros atos, por exemplo, como auto de exibição e apreensão, vamos dizer. Por exemplo, o seu relatório
vem destacado, a portaria vem destacado, a denúncia vem destacada. Entendeu? Se você relatar com ele já prescrito, com a mudança legislativa, a prescrição tem que ser qual? PPP. Tudo bem? Porque se você, por exemplo, relata um furto lá em 2 anos e meio, o cara é menor de 21, vai pegar a pena mínima, já está prescrito, mas não tem como saber. Não obstante, você vai ter FA, tudo, está sabendo, por exemplo, foi até tentado, vamos dizer que a pena vai ser menor ainda. Daria, mas você teria que calcular que é algo que não dá para saber. Às vezes pega um juiz que é bem rigoroso, às vezes ele dá a pena máxima, num caso não reconhece a tentativa, tal. É que, na verdade, o embargo vai depender do quê? No seu caso, só se transcorrer a pena máxima em abstrato. Aí sim, contra você como autoridade coatora. Exatamente. Assim, qual seria o recurso que cabe contra ato de autoridade? Mandado de segurança, HC, para trancar, sim. Com a questão do esclarecimento disso. O móvel seria isso. Mas HC ou mandado de segurança. Sim. Ou decisão. Né? Tá ok? Pode continuar? Pode? Tá claro? Mais alguém quer colocar? Posso continuar? Pode? Da PP, prescrição da pretensão punitiva retroativa, eram esses os tópicos. Ficou tudo claro? Ficou? Não tem, do que eu falei, acho que não tem mais nenhum. Isso, os dois, o texto legal e o texto constitucional. Ficou claro? Você viu quanta coisa? Pega a lei, 5 artigos. Tá? A penúltima é a PPE, prescrição da pretensão executória. Agora mudou. Executória diz respeito à execução. Ou seja, já houve uma condenação. Então, os efeitos irão sobreviver. Sejam efeitos de ordem civil, como por exemplo, seja de ordem penal. A única coisa é que não vai haver a execução, o cumprimento da pena. Aquele promotor Igor lá, que teria matado a mulher que estava gestante, foi um dos casos famosos que houve PPE. Ah, mas ele... Não, calma. Ele foi julgado, não é no tribunal do júri, foi aqui no pleno do TJ, por conta da condição profissional dele, era promotor de justiça, por 2 crimes. O aborto, mais o homicídio da ex-mulher, ou da atual mulher, né? Não estavam separados, creio eu. Por esses 2 crimes. A pena do aborto era menor... Desculpa, é menor do que o homicídio. Na época não tinha feminicídio, tá certo? Doloso qualificado, com alguns recursos, né? Com algumas qualificadoras. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Acho que houve dissimulação ou meio insidioso, que ele foi no trajeto, vamos por aqui cortar caminho, né? Foi por recurso que impossibilitou a defesa dela, que ele desceu do carro e atirou, ela estava desarmada, ele armado, não é? E tal. O aborto, quando ele se apresentou, que ele não aguentava mais fugir, acho que não tinha mais como se prover, estava prescrito. Qual? PPE. Ele foi condenado, isso passou em julgado, mas não havia mais como o Estado cumprir a pena. Mas do homicídio, sim. Ficou claro, pessoal? Ficou? Vamos no que está no slide. Está lá, ela ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória. E por ocorrer após, sobrevivem os efeitos civis e criminais. Apenas a medida condenatória que não será realizada. Então, a pena de prisão ou de multa é que vai dançar. Tudo bem? Todas as demais vão sobreviver. Então, no cível, por exemplo, pega essa sentença, executa, porque é título.
Só a pena é que não será cumprida. A PPE terá seu prazo acrescido de 1/3 se o réu for reincidente. Então, você vai usar todas a tabela do 109. Aí tem lá a certidão, que ele é reincidente. Você vai pegar a pena em concreto, por exemplo, e aumentar de 1/3. Percebeu? Por exemplo, se for 1 ano, você aumenta de 1/3, que são mais 4 meses. Vai prescrever em 4 anos. É assim que faz. Tá ok? É assim que sempre faz. Se ele é reincidente. Primeiro se utiliza a pena que é aplicada, e depois, com base na tabela do 109, e aí depois você aumenta de 1/3. É assim que faz. Sempre aumentando. Tá ok? Tudo bem? Tá dando para entender tudo, pessoal? A prescrição é difícil pra caramba. Tá dando? Tranquilo? Ótimo. Que mais? A PPE tem início com o trânsito em julgado para acusação. Então, o promotor não recorre, ou o procurador de justiça não recorre, tá certo? Ou o procurador, se for TRF da República, não recorre, começa a contar daí. Tá ok? Tudo bem? Que, na verdade, como está aí, ó, mas ela pressupõe para a sua decretação o trânsito em julgado para ambas as partes. Porque, às vezes, a defesa recorre e ela é reduzida a pena, percebeu? E esse período aí também leva em consideração. Tá ok? Sempre favorecendo. Né? Tá? Ela também pode começar a partir do trânsito em julgado da decisão que revoga a liberdade condicional, ou seja, o cara está de condicional, pisa na bola, por exemplo, fica fora do horário, está num lugar que não pode, revoga condicional. Começa a contar da decisão que revoga condicional. Tá certo? Ou ainda, ou o sursi, que dá na mesma, tem condições do sursi, e ele é revogado, mais ou menos as mesmas medidas que revoga condicional, ou ainda, quando o cumprimento da pena é interrompido pela fuga do agente. Tá ok? Nessas duas últimas hipóteses, é o tempo restante da pena que regula a prescrição. Porque você opera um desconto. Então, o cara estava lá cumprindo a pena, aí ele está no semiaberto e ele foge. O que calcula? O tempo restante da pena. É assim que faz na APP, porque ele está cumprindo. É uma medida benéfica, mas é assim. Senão ele cumpre 2 vezes, é bis in idem. Pode haver o quê? Ele regredir no regime, mas o período cumprido ele é contado para cálculo de, ou levado em consideração, para efeito de prescrição, sem problema. Tudo bem? Ele regride no regime, mas não no cálculo de prescrição, porque ele cumpriu parte. Pode continuar? Pode? Beleza. Tá? E a última delas, para encerrar a noite, é a tal prescrição virtual ou antecipada. O que acontece? Ela leva em consideração o quê? Se quiser botar meu rosto aí, João, pode pôr. Tá? Eu já repito que tiver lá. Tá? Ela leva em consideração o quê? A pena em concreto que seria virtualmente aplicada. Tá certo? Ou seja, parte dos dados que o processo te trazem. Ou seja, réu primário, delito sem repercussão social, tudo mais, o que acontece? Você se vale dessa daí. Os tribunais superiores repelem essa medida de prescrição. Tem, inclusive, súmula, tá certo? Que está lá, 438 do STJ. Todavia, nas varas ou ofícios, né, TJ, TRFs, isso é feito às largas. Você dá um alô para o promotor, fala, ó, não vai dar em nada, não sei o quê, se o promotor for uma pessoa de bom senso, não é? E avisa a defesa, fala, vamos reconhecer a prescrição, porque às vezes também o advogado não quer no mérito, a declaração do Estado, não que vai haver prescrição, e sim que ele é inocente. Ah, não adianta, eu quero no mérito. E às vezes se arrisca ao processo. Mas quando às vezes chega num denominador comum, se aplica essa medida de prescrição. Tá ok? Tudo bem? Qual o fundamento? Economia processual. Caminhar com algo que não vai dar em absolutamente nada. Não vai dar em nada. Tá ok?
para que gastar tempo de escolta ou de policiais que poderiam estar na rua ou investigando lá no fórum, trazer testemunha que tem o custo do deslocamento, papel, mas é tudo digital. Não, tem o papel para apregoar, percebeu? O papel que a pessoa esteve lá presente, tira a pessoa do trabalho, é um mundo de situações que são afetadas pela presença das pessoas. E isso pode ser mitigado por meio desse reconhecimento. Ela começou no Sul, não é, no TJ do Rio Grande do Sul, e se alastrou por todo o país. Aí os tribunais superiores deram uma freada, não é? Há câmaras dos TJs e dos TRF são veementemente contra, mas há outras que não vem problema algum por essa questão de economia. Não vai dar em nada, já era, vai fazer o quê? Tá ok? Põe na tela, por favor, João, tá? Acho que é o último slide, ou penúltimo. Essa modalidade de prescrição ocorre antecipadamente, isto é, se o aplicador do direito, todos eles, advogado, delegado, promotor, juiz, desembargador, ministro, qualquer um, perceber, no caso concreto, que a ação está fadada à prescrição, ele poderá reconhecê-la, ou ela também ser postulada por qualquer das partes, ou seja, o operador reconhece, ou qualquer um postula. Tem várias petições que os advogados colocam lá, não vai dar, ele é primário, não tem repercussão, o dano é mínimo, vai estar prescrito a hora que aplicar. Peço para reconhecer, ele coloca como uma preliminar. Né? O operador de direito parte da perspectiva que, no caso de condenação, fatalmente ocorrerá prescrição. Não tem um dado do 59, que é a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, comportamento da vítima, consequências do delito, não tem nada para se fazer que não seja reconhecer, não é? Essa modalidade tem por base a provável pena em concreto. Por que provável? Porque a ação mal começou. Já sei, vou dar tal pena para esse réu primário, não vai dar em nada, tá ok? Provável pena em concreto que seria aplicada ao caso. Por que seria? Porque não houve julgamento do caso, e sim a aplicação de uma norma de ordem pública reconhecendo-se a prescrição. Verificada a existência de proximidade do lapso temporal, ela será virtualmente antecipada. Aqui se observa, agora mudou, a pena mínima de forma virtual. Agora é o contrário, é o mínimo, com base nos dados que o próprio investigado te traz. Tá ok? Tá? Estou me estendendo muito, nem sei quanto tempo eu já falei. Caramba, 1h30 quase. O fundamento para essa modalidade de prescrição é a economia processual, na movimentação de um processo que não vai dar em nada. Os tribunais superiores rejeitam essa modalidade, súmula 438 do STJ, mas os TJs e TRFs admitem a possibilidade, está o texto da súmula ali. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Creio que não tem mais nenhum slide, é isso que eu tinha para falar. Eu acho que, só concluindo, por mais que o tema seja árduo, acho que ficou claro, acho que deu para elucidar. Estou à disposição, se quiserem indagar qualquer coisa. Novamente, agradeço o convite, né, dos meus 3 amigos e colegas profissionais aqui presentes, doutora Cláudia, doutor Renato, doutor Arles. Estou à disposição dessa casa de leis para, sempre que for necessário, estar aqui presente. Adoro esse convite. Muito obrigado por tudo. Desculpe por eventual falha ou algo que não ficou muito claro. Muito obrigado, tá? Obrigado. Obrigado. Quero parabenizar o doutor Hélio pela brilhante explanação sobre um tema realmente complicado, né? Traz grandes debates, né, na área jurídica. Parabéns ao senhor. Eu pergunto se a mesa tem alguma pergunta. Não? Quer parabenizar? Vamos lá. Não? Não quer? Ela falou só quero parabenizar e ia passar a palavra, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer para o doutor?
Cadê o funcionário para pegar o microfone? Por gentileza. Aqui, ó. Obrigado. A palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Gostaria de parabenizar o doutor pela brilhante palestra. Obrigado. E gostaria de perguntar, nos casos, eu sei que maus antecedentes é uma coisa bem discutida no direito. Nesses casos, todos os casos que o senhor trouxe de prescrição, tem julgado... Não precisa. Não. Obrigado. Tem julgados que consideram como maus antecedentes, e se tem, é minoria ou é maioria? Assim, se for PPE, geraria maus antecedentes, tá ok? Se for PPP, não pega nada, o cara é 0 quilômetro. Essa questão dos maus antecedentes, eu fecho com você. A matéria, antigamente, se levava em consideração o quê? Os inquéritos que existiam, tudo mais. Denúncias, processos contra o investigado. A fim de não ferir o princípio da presunção de inocência, o que ocorreu? Só as condenações com menos de 5 anos é que são levadas em consideração. Aí, com esse período de 5 anos, há uma grande confusão com relação à reincidência, por conta desse período depurador. Mas o entendimento das cortes superiores é nesse sentido, de que as condenações nesse lapso de 5 anos, de primeiro grau, tudo bem? Mesmo com recurso, elas gerariam maus antecedentes. Com a avaliação do recurso, reincidência no caso da confirmação da condenação. Mas a gente não leva em consideração sendo PPP. Sendo PPE, aí sim, aí a pessoa teria esses maus antecedentes. Obrigado. Nada, que é isso. Mais alguma? Passa para ele ali, por favor. Por favor, Evandro. Boa noite. Boa noite. Um prazer reencontrá-lo mais uma vez. Honra minha. Dentro dessa questão que ele trouxe, da